Na segunda-feira nós revisamos, né, o conceito de ângulos, né? Lembrando que nesse mês de setembro, mais uma vez, apesar de já ser 1º de outubro, eu estou considerando que ainda é setembro para a gente não quebrar a semana, para a gente não começar o conteúdo novo hoje e quebrar a semana. Não sei se vocês estão me entendendo o que eu estou querendo dizer. Então, a partir da próxima semana, já segunda-feira, aí sim, nós já vamos iniciar um novo conteúdo de vocês, tá? Inclusive, eu já até gravei a aula. Não vai ser live, tá? Vai ser uma aula gravada. Seria o capítulo sobre comprimento, medida de comprimento, essas coisas, tá? Já seria o novo conteúdo de vocês, tá? Então, hoje a gente vai finalizar esse momento de revisão, beleza? E a partir da próxima semana a gente vai voltar para o livro normalmente, tá? Vendo os novos conteúdos. Lembrando que eu fiz esse mês de setembro para revisão por 2 motivos. Para a gente poder, de fato, recapitular os conteúdos, né? Para que fique um negócio bem legalzinho. Quem está acompanhando aí realmente está aprendendo, tá dando para levar legal. Tanto porque a gente já estava bem avançado no conteúdo, né? Se a gente fosse já iniciar o conteúdo novo já em setembro, nós iríamos terminar o livro bem antes do fim do ano, né? Então foi por esse motivo que eu decidi fazer esse momento de revisão. Beleza? Galera, é o seguinte, eu vou estar num slide aqui, tá? Fazendo rascunhos no slide. Então eu não consigo ver o chat, tá? da sala. Então eu gostaria que um aluno que tenha microfone, caso alguém fale alguma coisa... Pronto. Então pode ser a Anne. Então, Anne, se alguém falar alguma coisa, aí você vai ser os meus olhos e a minha boca, beleza? Então aí você me avisa caso alguém tenha alguma dúvida e fale algum comentário aqui no chat. Pessoal, então vamos aqui, né? Então na segunda-feira nós revimos, né, o conceito de retas, não é isso? O que é uma reta? O que é uma reta de fato? O que é uma semi-reta? O que é um segmento de reta? O que são retas paralelas, nós estudamos também. O que são retas concorrentes, o que são retas perpendiculares. Eu estou jogando só os conceitos, pessoal. Eu espero muito que vocês, né, quando eu fale essa informação, vocês já associem a sua definição, né? Eu estou contando com isso. Então, retas paralelas, nós estudamos retas concorrentes, retas perpendiculares, e nós vimos aí os ângulos, né? O que é um ângulo, o que o ângulo mede e quais são as classificações dos ângulos. Foi isso que nós revisamos na segunda-feira, tá? Então, para finalizar esse conteúdo de revisão, hoje eu vou comentar um pouco sobre polígonos, tá? Bem rápido, tá, pessoal? Nada demais, bem simples, tá? Polígonos, ok? Então, vamos lá. O que é um polígono? A aula de hoje não vai ser muito longa, ok? Terminou essa breve revisão que eu vou fazer na aula de hoje. Aí, se alguém tem alguma dúvida relacionado às questões do TD, né, dessa semana, ou TD da semana passada, ou seja lá qual for o TD, aí eu estou aqui para ouvi-los, ok? Para a gente poder tirar a dúvida ou resolver aqui a questão. Então vamos lá, polígonos. Basicamente, polígonos nada... Oi? Polígono é uma figura fechada com lados. Opa, já acabou de definir isso aí. Então, polígono nada mais é do que uma figura geométrica, né? Onde essa figura geométrica, ela tem que seguir algumas regras. Para ser mais exato, ela tem que seguir 3 regras. A Anne já citou 2, né? Quais são essas regras? Primeira regra é que essa figura tem que ser formada apenas por retas. Eita. Apenas por retas. Tá? Para ser matematicamente correto, tá, pessoal? Por segmentos de retas, tá? Segmentos de reta. Então, um polígono tem que ser formado apenas por segmentos de retas. Então, se você tem, por exemplo, uma figura assim, isso definitivamente não é um polígono, porque você observa que é um segmento de reta, é um segmento de reta, é um segmento de reta, mas aqui você tem uma região curvada, né? Então, se você tem, né, nem que seja apenas um pedacinho dessa figura semicircular ou completamente circular, uma região curvada que não seja uma reta, você já sabe que aquilo não será um polígono, ok? Então, um polígono ele tem que ser formado exclusivamente por retas. Todo por reta. Então, por exemplo, essa figura aqui, ó, toda doida, é um polígono. Tá? Imagina que tá tudo certinho aqui, direitinho, tá? Isso aqui é um polígono. Apesar de ser uma figura toda doida, né? Por exemplo, uma coroa, por exemplo. Você fazer uma coroa.
Tentei. Pronto. Isso aqui, apesar de ser uma figura toda maluca, né? Isso é um polígono, tá? Isso aqui é um polígono, porque é formado só por retas, tá? E tem outras definições também que aqui está seguindo, que eu vou dizer agora. Então, além de ser formado só por retas, essas retas têm que ser o quê? Fechadas. Ou seja, a figura não pode ser aberta. Por exemplo, isso é formado só por retas, só que não é fechada. Então, também já deixa de ser polígono, tá? Então, tem que ser fechadinha. E por último, alguém lembra qual é a última regra para você formar um polígono? Tem que ter lados. Quando eu digo ter lados, quando eu falo aqui formado só por retas, já diz que é isso, tá? Tem que ter lados, já seria isso. Tem uma outra definição, tem uma outra regra para você conseguir ter um polígono. Existe uma Eu me outra regra. esqueci. Oi? Eu me esqueci. Pronto. Essa regra é o seguinte, que essas retas, elas não podem se Se cruzar as a Diana acabou de falar aqui no chat. Isso, elas não... Quem foi que falou? A Diana. ADL, isso aí. Então essas retas, elas não podem se interceptar. Muito bem. Quem é essa aí? Quem é a Zulene? A Jelly? É a Diana. Ah, tá. Então essas retas não podem se cruzar, pessoal. Então, por exemplo, mesmo que você tenha uma figura assim, ó, que é formada só por retas e que é fechada, isso não é um polígono, porque essas retas se cruzaram, tá? Então as retas, elas não podem se interceptarem. Se elas se interceptarem, isso já deixa de ser um polígono, tá? Então essas são as regras para se obter um polígono, né? Correto, né? Um polígono, né? Porque não existe polígono não correto, ou é ou não é. Ok, classificação dos polígonos, tá? Classificação dos polígonos. Basicamente, os polígonos são classificados de acordo, ou seja, o nome desses polígonos, tá? Ele é dado de acordo com os lados, tá? Ou os ângulos, porque é a mesma coisa, tá? A mesma quantidade de lados de um polígono é o de ângulos, beleza? Então, é a mesma quantidade. Se você não saber disso, saiba agora. É exatamente a quantidade de lados que o polígono tem, é a quantidade de ângulos desse polígono. É a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Primeira classificação é o triângulo, tá? Então, de novo, aqui tem um N, tá, pessoal? Porque ficou meio pequeno. A classificação é dada de acordo com o número de lados. Para não ficar escrevendo aqui, galera, eu vou só falar, tá? Porque é muito ruim escrever com o mouse. Eu vou dizer o número e vou falar o nome, tá? Então, o menor polígono, tá? Quando eu digo menor, seria o de menor quantidade de lados, ok? É o que tem 3 lados, né? Que eu acho que todo mundo sabe que se chama triângulo, tá? Então, de novo, dependendo do número de lados, você vai ter um nome diferente. Então, 3 lados chamamos de triângulo. 4 lados, como é que é o nome do polígono de 4 lados? Quadriláteros. Quadrilátero, muito bem. Lembrando que não é quadrado, tá? Quadrado é um tipo de quadrilátero, mas existem vários tipos de quadriláteros, né? Existe o losango, existe o paralelogramo, existe o trapézio, existe o retângulo e existe o quadrado, né? Então, tudo isso são quadriláteros, tá? Então, 4 lados nós chamamos de quadrilátero. 5 lados nós chamamos de Pentágono. pentágono. 6 lados, Hexágono. hexágono. 7 lados, Heptágono. heptágono. 8 lados, Octógono. octógono. 9 lados. Me esqueci. Ah, boa. 9 lados é eneágono, tá? Eneágono, tá? Eneágono. 10 lados, Decágono. decágono. Muito bem. 11 lados, Ô, louco, peraí. um decágono, tá? Um decágono. 12 lados, dodecágono. Vocês não precisam saber esse, tá, pessoal? O que é que vocês precisam saber de cor, né? Assim, de cor. Do 3 ao 10, tá? Eu sempre digo isso, do 3 ao 10 e o 20. Porque, apesar de pular aqui bastante, mas é porque o 20 ele é muito utilizado, tá? O 20 nós chamamos de quê? Que lembra? Eu já falei já. É o icosságono, tá?
e cosságone. Então, você precisa saber do 3 ao 10 e o 20. São os principais, tá? Triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono e icosságono, tá? É o de 20 lados. Pessoal, então, basicamente que eu me lembre para vocês, nível do 6º ano, lógico, em relação ao polígonos, existem muitas outras coisas, tá? Existe como determinar a soma total dos ângulos internos, tem como determinar o número de diagonais, com relação... tem muita coisa que a gente vai ver lá para frente, né, nos outros anos, no 8º ano, para ser mais exato. Tá? Mas para o 6º ano, o que vocês precisam saber é isso, tá? O que é um polígono, diferenciar um polígono de outra figura, né? Por exemplo, isso é uma figura geométrica, um círculo, tá? Eita, caraca. Um círculo, mas não é um polígono. Então você tem que diferenciar uma figura qualquer de um polígono e as suas classificações, tá? Então basicamente seria isso. Pessoal, então de fato nós finalizamos o capítulo aqui, porque o capítulo ele vai trabalhar o quê? Vai trabalhar retas, ângulos e polígonos, tá? Então nós já comentamos sobre retas e ângulos na aula passada e hoje ficou apenas o conteúdo de polígonos, tá? Então finalizamos a aula aqui em relação a conteúdo ou explicação, né? Reexplicação, eu nem sei se essa palavra existe, né? Essa revisão. Então agora eu estou a ouvidos de vocês. Pessoal, outra coisa, tá? Só para deixar claro. Provavelmente as próximas aulas, até o retorno, tá? Se for esse ano ou no próximo, serão todas gravadas. Eu não vou garantir que eu vou fazer todas gravadas. Pode ser que, sei lá, uma vez a cada 15 dias ou uma vez no mês, eu faça uma aula ao vivo para tirar dúvida, para ouvir vocês, se tem alguma, né? Mas a maioria das questões agora, a maioria das aulas serão gravadas. Inclusive, as aulas da próxima semana, eu já gravei todas, né? Já até postei, só não fiz a agenda ainda, mas já até postei. E as 2 aulas, tá? Tanto de segunda quanto a de quinta, já são gravadas, tá? Professor, por que você não vai fazer mais... Ficou tipo um olho de gato. Professor, por que você não vai fazer mais aula ao vivo? Porque, galera, eu já vou estar na escola, né? Dia de segunda a quarta, eu já vou estar na escola, no presencial, né? Com os meninos do 9º ano. Então, fica meio complicado eu ir para a escola e, ao mesmo tempo, fazer aula ao vivo, né? Então, serão gravadas, tá? As aulas serão gravadas. Pode ser que eu marque uma aula perdida aqui ou acolá, ao vivo, mas não vai ser mais nesse formato, né? Sempre ao vivo, né? Segunda-feira ao vivo, quinta-feira ao vivo, na outra segunda ao vivo, não. Pode ser que eu marque gravada, eu faço umazinha aqui ao vivo. Mas a priori priorizar as aulas gravadas, ok? Só para deixar claro aí. Eu sei que, tipo assim, muita gente gosta das aulas ao vivo. Eu também, eu prefiro, tá, pessoal? Sem dúvida, eu prefiro muito mais aula ao vivo, mas é porque realmente não vai ter condição, né? É impossível estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Estar na escola e fazer aula ao vivo. Então, por esse motivo, a maioria das aulas agora serão gravadas, ok? Entenderam aí a situação? Sim. Pessoal, pronto, então seria basicamente isso a aula, tá? Vai dar 15 minutos, a aula foi bem rapidinho, tá? Alguém tem alguma pergunta a fazer sobre o TD, sobre as questões, algo a comentar, alguma coisa? Não. Não? Nenhuma dúvida? Mas realmente, galera, o TD, eu vou só passar aqui bem rapidinho no TD, só pra gente Tinha ver. um TD essa semana, tava muito fácil. O TD que vocês Pois pegaram mas... foi esse TD, o 21? Foi. Mas eu tenho uma dúvida assim, Essa primeira questão aí, tá vendo? O ângulo reto também é conhecido como o ângulo de 1/4 de volta. Aí mede é para medir os graus ou é para medir... Isso, o ângulo reto, também conhecido como o ângulo de 1/4 de uma volta, mede, aí você vai dizer, olha que pergunta fácil, você vai dizer quantos graus mede esse ângulo. Tia, posso falar? Pode. Não sei se tá certo, tá? 180. Não. Olha aqui o nome do ângulo. É o ângulo reto. Ângulo reto, amor. O ângulo reto mede quantos graus? Não é 180. 180 é o ângulo raso. Quantos graus mede o ângulo reto? Pode falar? Pode. 190 graus. Achei que é também. 90 graus. Pessoal, o TD tá muito fácil, galera. Esse TD 21 aqui, eu acho que foi um dos TDs mais fáceis que eu fiz para vocês.
Muito fácil. Desenha os ângulos pedidos em cada item. Então você vai fazer um desenho de um ângulo reto, de um ângulo agudo, de um ângulo obtuso. Muito fácil, galera. Desenhe uma reta. Lembrando que uma reta é infinita, tá? Então se você fizer só isso aqui, ó, tá errado. Tem que fazer, ó, Tem que fazer setinha. uma setinha aqui dos dois lados, tá? Desenhe uma semi-reta. Ai, meu Deus, fácil demais. E Tem o quinta, começo, dê o número de lados de cada polígono, ó. De um pentágono, de um hexágono, de um octógono, de um decágono e de um quadrilátero. Meu Deus, galera. Que TD fácil, velho. Que TD fácil. Alguém tem mais, mas mesmo assim, né? Não custa perguntar. Alguém sentiu alguma dúvida nesse TD? Alguma questão? Não. Não? Pode ser também algum TD anterior, tá? Que vocês já fizeram ou não entregaram ainda. Olha o tanto de TD que a gente já fez. Meu Deus. Cada um desses TD aqui, ó, é de todas as séries, ó. Muito TD. Ixi, Cada pastazinha dessa aqui, ó. TD2, todas as séries, ó. Sexta ao nono. TD3, todas as séries. Inclusive física, tá? TD5, olha o tanto. Junta aqui todos. Vai dar. O bom dessa quarentena, se tem uma coisa boa dessa quarentena... Eita, caraca. Se tem uma coisa boa dessa quarentena, é que no próximo ano eu vou ter muito material de apoio. Putz, cara. Eu levei as pastas tudo pra ali, ó. Eita, fiz cagada. Fiz cagada. Fiz cagada. Deixa eu ver aqui. parabéns. Recortar. Recortar. Colar. Ah, ixi, agora que eu lembrei que ela tá gravando, né? Tá gravando. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa a fazer? Senão eu vou finalizar a aula. Não, nenhuma. Então pronto, pessoal. Próxima semana, tá? Segunda-feira, vai estar postado o vídeo, tá? Então vocês assistem aí. Será só para adiantar um pouquinho, o conteúdo vai ser... Eu não lembro o capítulo. Eu acho que é o capítulo 10, se não me engano. Ou o 10 é o 11. Que é sobre comprimento, tá? Tá bem legalzinho a videoaula. É interessante, tá? Então, a gente se encontra novamente, não sei a data, né? Porque, como eu disse, as aulas serão gravadas. Mas, de vez em quando, eu vou marcar uma aulazinha ao vivo pra gente poder conversar um pouco e bater um papo. Beleza? Então é isso. Valeu. Até... não sei. Tchau, tchau.